Muito boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Essa presidência, no uso de sua prerrogativa, da ata da última sessão, por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente para as senhoras e senhores deputados. Breves comunicações, artigo 107. Inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Volney Weber. Então, Volney não está presente. Na sequência, deputado Alex Brasil, do PL, pelo tempo de até 10 minutos. Gostaria de aproveitar e saudar a presença do vereador Adilson Girardi, lá de Joinville, o vereador mais votado do MDB de Joinville. Seja muito bem-vindo, que logo, logo assume uma cadeira aqui no Parlamento, nesse rodízio de suplentes do MDB. E também o vereador de Serra Alta, o Jefferson Martini. Seja muito bem-vindo. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentá-lo e cumprimentar todos os nobres colegas deputados aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham nessa sessão de plenário. Bom, o início da minha fala hoje, vou tentar fazer duas falas, vamos ver se vai dar tempo, mas não poderia deixar de começar a minha fala de hoje fazendo um agradecimento especial para a nossa região do Oeste, região a qual eu estive recentemente, na semana passada, por 2 dias e meio, visitando praticamente 22 cidades. Dormir a gente não dormiu, mas foi muito gratificante poder estar com todo o nosso povo do Oeste. Fiz algumas falas aqui para que a gente possa enaltecer ainda mais o que significou essa minha ida até a região do Oeste. Eu que sou do Mato Grosso do Sul, e aqui eu me sinto muito à vontade, eu estou há 22 anos sendo cidadão catarinense, mas metade da minha vida foi no Mato Grosso do Sul. Uma terra também abençoada, reconhecido como berço do agro. E quando eu vou para o Oeste, na verdade, parece-me que estou retornando às minhas origens, porque o nosso Oeste catarinense, mais de 80% também é do agro. E quando a gente fala nesse povo do agro, a gente fala num povo extremamente acolhedor, um povo carinhoso, um povo que quando te abraça de verdade. E isso até emociona da forma calorosa que a gente foi recebido no oeste do nosso estado de Santa Catarina. Foram muitas cidades, eu fiz questão de algumas aqui frisar para que isso fique registrado. Passamos pelo município de Planalto Alegre, Águas de Chapecó, Caibi, Palmitos, Cunha-Porã, Maravilha, Pinhalzinho, Serra Alta, Bom Jesus do Oeste, Nova Erechim, Águas Frias, Nova Itaberaba, Xaxim, Quilombo, Santiago, Coronel Freitas e São Lourenço do Oeste. Essas são algumas das cidades que geralmente me esperavam, inclusive, com o churrasco pronto, deputado Napoleão. De tamanha receptividade, de tamanha gentileza do nosso povo do Oeste. Eu brinco assim que eu acostumado a comer mais peixe na capital, né? Falei, eu nunca comi tanto churrasco na minha vida. Mas é muito gratificante ver o quanto o nosso povo do catarinense é acolhedor e principalmente o nosso povo da região Oeste. Quero agradecer, então, e demonstrar o meu orgulho da nossa região Oeste. E quando a gente olha para os avanços das nossas estradas, e aqui eu preciso frisar bem isso, é impressionante a quantidade de estrada nova que está sendo feita naquela região. E existe um reconhecimento por parte do nosso governador, Jorginho Melo, de que esse programa Estrada Boa para a região Oeste está sendo um marco histórico, onde se pode escoar a nossa produção, aonde se pode trafegar com maior segurança e aonde a gente pode se perceber que pela primeira vez a região Oeste tem um governador que olha de verdade com a atenção e com o carinho que aquela região merece. Dando continuidade, a gente também precisa destacar que o agro do Oeste catarinense é um gigante. São os nossos agricultores que acordam antes do sol nascer para garantir que a comida chegue à nossa mesa. É o leite tirado na madrugada, é o frango que alimenta com muita dedicação na sua criação. É a ração, é o milho, é o suíno, é o feijão, é a soja, tudo feito com muito amor à terra e compromisso com o nosso país. O Oeste é exemplo de produtividade, tecnologia no campo e resiliência. Cada pequeno agricultor é um gigante na missão de alimentar o nosso Brasil. E também, logicamente, o mundo todo, porque sabemos que o Brasil é o celeiro do mundo, não é mesmo? Também aproveitamos aqui para ouvir atentamente as demandas da saúde daquela região. Avançamos sim, as filas diminuíram, mas precisamos avançar ainda mais. E eu tenho certeza que o nosso governador continua olhando com muita atenção
para que principalmente aquelas pessoas que estão há anos, tive relatos ali de pessoas que ficaram 15 anos aguardando uma cirurgia eletiva e que hoje, graças a Deus, já foi concretizada e realizada. Mas também tenho demandas para que outras pessoas e outras filas possam andar com a mesma celeridade que a gente tem conquistado nos nossos primeiros anos de governo. Outro ponto essencial, o programa Universidade Gratuita. Esse avanço, que já é um registro histórico no nosso Estado, precisa atentamente de um olhar da nossa nova secretária de Educação, pois existem muitas demandas de alunos e pais que começam a cobrar. O meu filho está matriculado, mas eu não sei como que eu vou fazer para garantir a sua continuidade. Então, trago também demandas ligadas à Universidade Gratuita para que o nosso governador e a nossa nova secretária, ao qual farei uma visita muito em breve, possam olhar com muito carinho e muita atenção à região do Oeste, para que aquelas pessoas que lá depositaram a sua confiança, colocando o seu filho numa universidade, que eles possam dar continuidade a esse sonho familiar. Agora eu preciso tocar num ponto delicado, mas que o Oeste conhece muito bem, a questão das terras de demarcação indígena. Não podemos aceitar que o governo Lula, que está tentando empurrar goela abaixo, em cima do produtor rural, o fim da sua produção. Famílias inteiras há décadas produzem, geram emprego, pagam impostos e alimentam o país. E agora se sentem ameaçadas de serem expulsas das suas próprias propriedades. Cunha-Porã é um grande exemplo disso. As famílias que lá estão em uma região que recentemente foi demarcada como terra indígena por esse governo Lula, elas estão lá há quase 30 anos produzindo e agora se veem ameaçadas até mesmo de não conseguir renovar os seus certificados e, na verdade, sem os certificados não conseguem fazer financiamentos, não conseguem produzir e estão estrangulando os nossos agricultores daquela região. Então, nós da Assembleia Legislativa, o problema de Cunha-Porã e o problema do Oeste brasileiro não é um problema local, não é um problema regional, é um problema do Estado de Santa Catarina e nós precisamos abraçar aquela gente que hoje sangra por conta dessas demarcações absurdas que o governo Lula vem fazendo perante os nossos produtores. Nas cidades onde passamos, já autorizamos e estamos destinando os recursos concretos. Nossas emendas vão ajudar essas cidades e isso eu posso garantir. Quando eu assumi esse mandato de deputado estadual, eu, que apesar de ser morador da capital do estado, deixei claro, jamais deixarei o nosso Oeste desamparado. Sei que assumi em definitivo por conta de um deputado nosso que assumiu a Prefeitura de Concórdia, que é o Massoco, e do Sorato, que assumiu em Tubarão. Por conta disso, por ser o nosso deputado da região Oeste, eu assumi perante ele e perante o nosso governador do estado, que sendo da capital, não deixaria de ir até o Oeste e não deixaria de atender todos os pedidos que chegassem até o nosso gabinete 111. Cumprindo a minha palavra e a minha promessa, essa foi a minha primeira viagem de muitas que farei à região para ouvir de perto o que realmente os municípios precisam, o que as nossas lideranças enxergam como grandes dificuldades para que possam ocorrer os verdadeiros avanços que as nossas cidades precisam e que merecem. Então, diante desse comprometimento, reafirmo aqui, apesar de ser o deputado da capital, sou o deputado de Santa Catarina e que jamais deixará a região Oeste desamparada da nossa realização, que é o que o Estado hoje faz. O governo que mais realiza e a bancada que eu represento, que também vem somando para isso. Enfim, para finalizar, recentemente, então, a primeira visita ao Oeste, ao qual muito em breve farei a segunda e espero visitar mais 20 cidades, se for possível, e assim concluindo toda a nossa região do Oeste, para que todos eles se sintam agraciados com a presença de um deputado. E aqui eu falo de forma muito gratificante. Nós, deputados, somos só mais um servidor público que está aqui para representar o nosso povo, mas o Oeste nos vê praticamente como um ídolo da história que aparece lá muito de vez em quando e eles se sentem muito, muito gratificados quando existe a presença de um deputado na região. Então, para o pessoal do Oeste, meu muito obrigado e podem ter certeza que as palavras ditas aí são palavras do meu coração, de que eu estarei sempre brigando e lutando por tudo que vocês almejam para o nosso estado de Santa Catarina e para a região Oeste. Infelizmente, meu tempo ficou curto. Provavelmente não conseguirei falar sobre o próximo tema, mas tentarei usar depois o nosso horário do partido para dar continuidade. Obrigado, presidente. Ok, deputado Alex Brasil. Na sequência, deputado Tiago Morastoni.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos catarinenses que nos acompanham, com a devida licença e o mais profundo respeito aos colegas parlamentares que representam diretamente a querida Serra Catarinense, permitam-me, como deputado que vem do litoral, trazer a essa tribuna um tema que me é muito caro, não apenas por dever institucional, mas por afeto e compromisso pessoal. Sou casado com uma lagiana, sou genro da Serra, e por isso carrego por ela uma admiração sincera. É uma região que frequento, que conheço e que aprendi a amar. E é por isso que me sinto não apenas autorizado, mas também motivado a falar sobre um projeto que pode transformar de forma duradoura esse território tão especial do nosso Estado. Apresentei nessa casa uma indicação ao governo do Estado para que inicie os estudos de criação do Geoparque Serra Catarinense, nos moldes já reconhecidos pela Unesco. Um projeto que une conservação ambiental, educação, valorização cultural, turismo sustentável e geração de renda. Mas antes de mais nada, é importante esclarecer um ponto fundamental. Geoparque não é um parque fechado, não é um território de restrições, não é um freio ao desenvolvimento, é, na verdade, um acelerador. Um geoparque é uma área reconhecida internacionalmente pela sua importância geológica e cultural, onde o desenvolvimento é incentivado com base no turismo, na ciência, na cultura e no empreendedorismo local. Ele não proíbe o progresso, ao contrário, ele organiza, qualifica, potencializa o desenvolvimento de forma sustentável. E temos muitos exemplos de sucesso pelo mundo. Na Europa, por exemplo, o Geoparque de Lesbos, na Grécia, é hoje um polo de geoturismo, com museus, trilhas, centros de visitantes e uma economia local fortemente revitalizada. Na Espanha, o Geoparque de Sobrarbe Pirineus tornou-se referência em turismo de montanha, valorização do patrimônio natural e educação ambiental. Na França, o Geoparque da Provença transformou antigos vilarejos em destinos de charme, com incentivo ao artesanato, à gastronomia e ao turismo científico. E o que esses lugares têm em comum? Riqueza natural, identidade cultural forte e comunidades que passaram a se orgulhar do seu território. No Brasil, o modelo também já mostra resultados concretos. No ano passado, o Rio Grande do Sul teve 2 dos seus territórios reconhecidos pela Unesco como geoparques mundiais. O Geoparque Quarta Colônia, formado por 9 municípios e com foco em fósseis pré-históricos, como alguns dinossauros mais antigos do mundo. E o Geoparque Caçapava do Sul, com impressionantes formações rochosas, registros vulcânicos e fósseis da megafauna. Ambos se tornaram polos de turismo, científico, educação, emprego e valorização cultural. E isso, senhoras e senhores, é exatamente o que queremos para a nossa Serra Catarinense. E por que a Serra Catarinense? Porque ela reúne todas as condições naturais e humanas para isso. Estamos falando de uma das regiões com maior riqueza geológica do Brasil, com cânions, escarpas e formações rochosas que contam a história do planeta. Mas, apesar da sua beleza incomparável, a Serra concentra os menores índices de desenvolvimento humano de Santa Catarina. Dos 10 municípios com pior IDH no estado, 5 estão na Serra. Cerro Negro, por exemplo, tem o menor IDH de Santa Catarina. Em muitos desses municípios,
a renda per capita é inferior a R$ 500 mensais, a escolaridade é baixa, o acesso a oportunidades ainda é desigual. Mas o que falta em indicadores sobra em potencial. A Serra tem geossítios de relevância internacional, paisagens únicas no Brasil, cultura rica, gastronomia típica, produtos artesanais e um povo fantástico e acolhedor. O Geoparque é a ponte entre tudo isso e um novo modelo de desenvolvimento. Um modelo que valoriza o que é nosso, ao invés de importar fórmulas prontas, que gera emprego e renda no campo, nas cidades e nos distritos, respeitando o modo de vida serrano. Coloca a Serra no mapa mundial da Unesco, atraindo turistas, cientistas, estudantes e investidores de todo o mundo. A proposta que apresentamos sugere que o governo do Estado crie um grupo técnico com universidades, instituições científicas e órgãos estaduais. Realize um inventário geológico e cultural da região, com base nos critérios da Unesco. Articule os municípios serranos em um consórcio de governança e elabore um plano de gestão sustentável e participativo, ouvindo quem conhece o território. O Geoparque não é sobre criar muros, é sobre abrir portas. É o elo entre o que temos de mais belo e o que precisamos fazer de mais justo. Portas para o conhecimento, para o orgulho de pertencimento, para o turismo consciente, para o futuro das novas gerações. Senhoras e senhores deputados, a Serra Catarinense não pode continuar sendo uma contradição geográfica, rica em paisagens, pobre em oportunidades. O Geoparque é uma chance de reescrever essa história, de mostrar que é possível crescer com equilíbrio, respeitando a natureza e valorizando as pessoas. Conclamo ao governo do Estado e peço o apoio aos nobres colegas deputados e deputadas para que possamos transformar essa ideia em uma política pública concreta. Vamos dar à Serra não apenas visibilidade, mas dignidade, investimento e a projeção que ela merece, não apenas pela sua paisagem, mas pelo futuro que ela pode construir para o seu povo. Muito obrigado. Ok, deputado Tiago Morastoni. Na sequência, deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, deputado Fernando Krellin, aliás, a bancada de Joinville na mesa, deputado Cadorim, deputado Lucas, caros colegas, todos aqueles que nos acompanham em plenário. Eu trago mais uma vez à tribuna, infelizmente, o drama e o escândalo do roubo bilionário dos aposentados e pensionistas do INSS. Um roubo bilionário na cara dura contra aquelas pessoas que mais precisam no momento que mais precisam das suas vidas. Gente que trabalhou uma vida inteira, se dedicou uma vida inteira e aí no momento da sua aposentadoria está deixando de ter o dinheiro da comida na mesa, do remédio para a sua saúde, em virtude, entre aspas, de descontos indevidos que na verdade estão na cara dura, tirando o dinheiro da mesa e do bolso dos aposentados e pensionistas brasileiros. O pior de tudo é a via crucis, o calvário que estão impondo aos aposentados e pensionistas. Tem mais ou menos aí algumas centenas de entidades que, sob o nome bonito, pomposo, de acordo técnico, acordo de cooperação técnica com o INSS, estão lá sem autorização, tirando todo mês um dinheirinho da conta do aposentado e pensionista. Tem mais ou menos umas 100.
e aposentados pensionistas lesados têm alguns milhões. Aí fazem esses alguns milhões ter que ir na internet e ainda dizem, ó, não apareça na agência do INSS, não apareça na agência do INSS. E aí faz o sujeito entrar em Gov.br para tentar achar um cadastro lá e ele dizer que foi lesado, que é o fim da picada. Mas olha, a outra face da mesma moeda, e aí é duro, e aí é cruel, e aí é dramático, e é triste, porque mostra que realmente é um descaso com essa gente trabalhadora que suou uma vida e na hora de ter seu benefício atendido, ter o seu direito garantido, ter aquilo que é seu, que ele pagou ao longo da vida, assegurado, ele passa pelo tormento. Porque olha só, quando esse atual governo federal assumiu, havia 1.300.000 processos de pessoas aguardando ali para terem a concessão do seu benefício previdenciário. O que isso quer dizer? Gente que ao longo da vida trabalhou a vida inteira, foi pagando mês a mês para o INSS, quando teu ali a idade, o tempo de contribuição, requer a aposentadoria, que já pagou, na verdade, a vida inteira, foi pagando ao longo da vida. E aí são meses de espera, às vezes anos de espera. A fila já era um escândalo, 1.300.000 pessoas aguardando. E agora o dado mais recente do portal da Transparência Previdenciária, a fila não andou não, a fila não andou, a fila dobrou, São 2.600.000 processos aí aguardando uma resposta. O engraçado, entre aspas, que essa história não tem nada de engraçado, é triste e cruel, mas o entre aspas engraçado dessa história é que para roubar ou deixar roubar basta um clique. Agora, para conceder o justo direito à aposentadoria ou à pensão, aí é o calvário, aí é o tormento. O Brasil virou o país onde o aposentado sofre duas vezes. Ele é roubado no contra-cheque e é esquecido na fila do INSS. Então são duas faces da mesma moeda, porque o mesmo governo que permite o roubo dos aposentados fecha os olhos para as filas intermináveis de quem está lá tentando só reaver aquilo que é seu por direito. Então é muito cruel, porque enquanto arrancam o pouco dinheiro, o dinheiro do pouco que os aposentados recebem, fazem o povo esperar meses até anos para ter o seu direito. Isso não é burocracia, não. Isso não é burocracia, isso é covardia das graves. Por isso, é necessário e urgente para ontem a CPI do roubo dos aposentados para punir firmemente aqueles que realmente têm culpa no cartório. Punição grave e firme e robusta para quem tem culpa no cartório. Mas, por outro lado, senhores deputados, trago aqui à tona um assunto que tem a ver com o estado de Santa Catarina e tem me preocupado muito, deputado Fernando Crellin, deputados presentes, pastor Júnior, deputado Carlos Humberto, Alex Brasil. Todos sabem o quanto eu próprio, pessoalmente, como deputado, e o conjunto da Assembleia, todos nós deputados nos empenhamos aqui para tirar do papel a ideia da universidade gratuita. E a universidade gratuita é, de fato, uma baita ideia. E é um grande conceito, porque muita gente estava deixando de realizar o sonho do ensino superior ou escolhia sua faculdade pelo que o bolso podia pagar, que é uma grande injustiça, que tem muita gente com vocação que deixa de ouvir o chamado da vocação, deixa de atender o chamado da vocação e só ia para a faculdade cujo valor da mensalidade podia pagar. Então a iniciativa é boa, o conceito é bom e nós aqui na Assembleia nos empenhamos em relação a isso. Há muitos contemplados, muita gente foi contemplada e nesse aspecto o programa é importante porque está ajudando a concretizar a realização do sonho de muita gente. Mas se respeitou o tempo de início do programa, de transição do programa, porque é natural que um programa grande, um programa, enfim, dessa proporção, tem um tempo de maturação. Mas tem me chamado a atenção, deputado Carlos Humberto, Fernando Crellin, pastor Júnior, Alex Brasil, a quantidade de reclamações, especialmente no início desse ano, relacionadas ao início desse ano. E é preciso lupa em relação a isso. Acompanhar de perto, porque o conceito é bom, a ideia é boa. Agora, isso não pode cair por terra. Isso não pode cair por terra. Me chamou tanta atenção a quantidade de reclamações que eu próprio parei para ler os e-mails que a gente está recebendo. E certamente todos os deputados estão recebendo.
E os relatos são dramáticos, e são muitos, e são diários, e é cada vez mais. E começou localizado numa universidade, e já são vários relatos de várias instituições de ensino superior. Então, nesse início de ano, tem algo no ar. E a gente precisa acompanhar esse tema de lupa para recorrigir essa rota e para que a coisa possa acontecer. Eu, como disse, a quantidade de mensagens me chamou tanto a atenção que eu parei para sentar, para ler uma por uma, dada a proporção que esse assunto está tomando. Então, os relatos são dramáticos por quê? Porque o sonho está virando pesadelo. O sonho está virando pesadelo. O calendário está trocado. Porque aí o sujeito, acreditando no sonho da universidade gratuita, ele se matricula e paga a mensalidade. Ele se matricula e paga a matrícula. E depois de matriculado e paga a matrícula, vem o primeiro boleto. E vem o segundo. E vem o terceiro. E tem gente pegando empréstimo para pagar os boletos. Daqui 4, 5, 6 meses eu vou ser beneficiado, aí beleza. Aí a coisa se reorganiza. Aí o calendário abre depois que o sujeito pagou matrícula, pagou 3, 4, 5 mensalidades, está endividado no banco, pegou um dinheiro emprestado, está no empréstimo, está no consignado, se inscreve achando que vai realizar o sonho. Aí vem o pesadelo. Aí está negado, os boletos estão lá, a dívida acumulou, o sujeito está no SPC, está no Serasa. Então é um calendário que está totalmente fora desse quadro e isso precisa urgentemente ser revisto porque o sonho está virando pesadelo para muita gente e isso não dá para admitir. As pessoas sonharam com a bolsa e acordaram, na verdade, com a dívida. Sonhou com a bolsa, acordou com a dívida. Foram atrás da bolsa e ficaram com o boleto na mão. Então isso é algo que realmente precisa ser reestudado, essa reorganização de calendário, porque não dá para brincar com o sonho de tantos milhares de catarinenses. Obrigado, deputado Napoleão. Com a palavra, deputado Júnior Cardoso. Senhor presidente, meu caro amigo deputado Fernando Crellin, nobres deputados que estão no plenário na tarde de hoje, meu amigo vereador Girardi Joinville, seus assessores, nosso amigo Robson, secretário da Defesa Civil de Camboriú, cumprimentar o meu amigo pastor Silas de Souza, Samuel de Souza, eles que presidem uma casa conceito chamado Lar e Abrigo Bom Pastor, aonde é feito o acolhimento das nossas crianças e adolescentes. Cumprimentar também o pastor Claudelino, aqueles que nos veem e nos ouvem através dos meios de comunicação desta casa. Eu subo à tribuna na tarde de hoje para celebrar um marco histórico, especialmente aqui no estado de Santa Catarina, que é o Dia Livre de Impostos, que vai ser celebrado especialmente amanhã, dia 29. Do dia 1º de janeiro, senhor presidente, até o dia 29 de maio, os economistas dizem que nós só trabalhamos para pagar imposto. Meu caro empresário e deputado Carlos Humberto, desde o dia 1º de janeiro até este momento, nós só trabalhamos para engordar os cofres públicos, e a partir deste momento é que nós vamos ter uma gordura, para que assim a gente possa empreender. Eu quero dizer para vocês que este movimento chamado DLI, nada mais é do que o Movimento Nacional de Conscientização e Cidadania Fiscal.
E Santa Catarina, ela lidera por si só o maior dia livre de impostos. E o pastor Claudelino, acho que é o vice-presidente do CDL de Camboriú. Santa Catarina está liderando este grande movimento, porque este ano, quase 800 empresas, comércios, grandes atacadistas, varejos, estão participando deste grande movimento de conscientização tributária e fiscal. Se os senhores forem fazer conta, dá quase o dobro dos empresários do ano passado. Isso vem demonstrar, sem dúvida nenhuma, a força do nosso empresariado, do engajamento das nossas entidades e a crescente conscientização da nossa sociedade. Na verdade, quando você for comprar amanhã qualquer produto, o empresário não vai fazer o cálculo de quanto está implícito naquele produto de tributos, sejam eles dos mais variados possíveis. Não obstante a isso, o empresário vai dar um desconto que compare a carga tributária que está inserida naquele produto. Logo, meu caro deputado Napoleão, quem está pagando esse desaceleramento de preço é o empresário. Não haverá retenção do imposto propriamente dito. Se num determinado produto tem R$30 de impostos, esse R$30 será subtraído em forma ou em nome ou em rótulo de um desconto. E que eu quero dizer com isso? É que nós, como parlamentares, precisamos nesta casa exaltar esta iniciativa da Federação do CDL do Estado de Santa Catarina, no sentido de estar conscientizando os nossos empresários a provocar este choque de conscientização tributária fiscal. O Dia Livre dos Impostos, coordenado com maestria no Estado pela Federação das CDLs de Santa Catarina e pela vibrante CDL Jovem, é um poderoso instrumento de educação fiscal. Na verdade, não é simplesmente uma diminuição de valores. De forma alguma, isso não é a nossa compreensão. É um dia de cunho pedagógico, onde as pessoas, os contribuintes, terão a consciência de toda a carga tributária que está implícita em qualquer produto que se adquire no comércio. É inspirador ver a mobilização que tomou conta de Santa Catarina. Cidades como Capinzal, Ouro, Lacerdópolis, cidades como Chapecó, Florianópolis e dezenas de outras cidades aderiram a este movimento de conscientização fiscal para que o Estado de Santa Catarina, e especialmente nós parlamentares, possamos fazer a nossa parte, no sentido de que a carga tributária, o movimento que envolve tudo isso, e que compromete o gerador de emprego, de renda, aquele que trabalha, aquele que empreende, o visionário, aquele que quer investir, e por conta desta sobrecarga, deste peso, desse jugo tributário, muitas vezes ele olha para o dinheiro no banco e olha para o quintal. Eu faço ou eu guardo o dinheiro? E quando ele diz, eu vou guardar o dinheiro, a gente diz, está sendo diminuído a oferta de trabalho, de emprego no mercado. Nós não podemos de forma alguma ficarmos silentes a tudo isso.
O dia de impostos é um grito de alerta, como bem disse o coordenador estadual do CDL, o jovem Marcos Brinhosa. É um chamado para que juntos possamos buscar caminhos para um ambiente de negócios mais justo e próspero para todos. Nós buscamos mecanismos para estimular, para fomentar grandes empresas, empresários. Nós ofertamos muitas coisas para que haja uma atração de negócios para o nosso estado. Não obstante a tudo isso, é pouca movimentação que se vê para que aquilo que muitas vezes não termina em boas coisas, seja colocada no bolso do empresário e, consequentemente, muitos empregos possam ser gerados. E quando eu falo no dia 29, eu até tenho uma certa tristeza, porque a Janja, semana passada, ela foi numa loja, a mulher do 9 dedos, ela foi numa loja e fechou a loja e comprou 30 mil reais com 5 peças de roupa, eu não sei o que é. E o janjômetro, olha que palavra bonita, olha que instrumento de medida, o janjômetro, coisa maravilhosa. Ele não respeita o trabalho, a luta do empreendedor, daquele que promove o crescimento da economia, não só do estado de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro. Mas a saga da Janja ninguém cerca. Esta primeira ilustre primeira dama do Brasil, a mulher do ex-condenado, 9 dedos, que não tem compaixão e que todo dia aquece a roubalheira estabelecida nesse Brasil. Mais um minuto, senhor presidente. Mas de qualquer forma, respeitando a minha exaltação, eu quero parabenizar a FCDL e a CDL Jovens pela organização impecável. Quero parabenizar o presidente da federação, senhor Onildo Dal Bosco Júnior, e todos que de uma forma direta ou indireta estão promovendo esse dia histórico na vida dos catarinenses especialmente. Meu muito obrigado, uma boa tarde, Deus abençoe a todos. Ok, deputado Júnior. Com a palavra, o deputado Carlos Humberto. Nobres deputados, deputado Fernando Krelin, que preside a nossa sessão, as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação da Assembleia Legislativa, aqui no Palácio Barriga Verde, uma boa tarde a todos. Ontem eu subi a essa tribuna para falar do amor e do orgulho que tenho por Santa Catarina. E como Santa Catarina gera inveja para muitos da federação que tentam nos diminuir, que tentam nos envergonhar, que escrevem barbaridades das mais absurdas contra a nossa cultura, contra o nosso meio de vida, contra a nossa força de trabalho, contra a nossa determinação. Mas, infelizmente, nem só os não catarinenses diminuem a diversidade do nosso estado, porque o nosso estado é diverso. Nós fomos colonizados por diversos povos, e aqui, para não usar terceiros, eu uso a mim mesmo. A minha avó paterna era Souza, o meu avô paterno era Silva, portugueses.
Os meus avós, por parte de mãe, Packer, Metzner, alemães, Piaz, italianos. Mas vai muito além disso, nós temos os polacos, nós temos os austríacos, nós temos os açorianos, nós temos os mais diversos povos, que foram muito bem recebidos em Santa Catarina e deram uma contribuição magnífica para que a gente nos constituíssemos como o melhor estado da federação. Uma parte destes, deputado Napoleão, foram ao Vale do Rio Itajaí, alemães, suíços, belgas e austríacos. No município de Brusque, no dia 14 de julho de 1986, essa cultura germânica, austríaca, foi materializada na fundação do primeiro clube de caça e tiro do Brasil. Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque. Os clubes de caça e tiro se espalharam por todo o vale e pelo estado. Faz parte da nossa cultura, da nossa formação, está no DNA de todo e qualquer nascido neste estado. Infelizmente, a ignorância da esquerda, porque é o que os caracteriza, a ignorância, que é a parceira da burrice, faz com que não consigam enxergar a diversidade cultural do nosso estado. Se puder botar uma imagem do deputado Carlos Humberto. Não é só os estranhos a Santa Catarina que diminuem a nossa cultura, o nosso meio de vida. São também representantes do nosso próprio povo. Eles não sabem do que é a cultura germânica, está lá de Santa Catarina, de que eu tenho um maior dos orgulhos de subir nessa tribuna para defender. Inclusive, deputado Napoleão, não sabem que as primeiras medalhas olímpicas conquistadas pelo povo brasileiro em Jogos Olímpicos foi na modalidade do tiro, lá nos idos de 1920. A cultura dos clubes de caça e tiro de Santa Catarina, que perduram por mais de 150 anos, são lindas, são contadas, fazem parte da nossa tradição. Se puder botar um videozinho, eu acho que eu deixei um vídeo aí com vocês, de um dos clubes de caça e tiro que eu ajudei, porque inclusive está errado aí a matéria que foi feita contra mim. Eu ajudei um monte de clube de caça e tiro, não foi só esse não. Para climatizar, para reformar, para ajudar, porque isso é cultura na veia. Isso é a minha cultura, é a minha história de catarinense que está sendo contada. Pode botar o vídeo, por favor. Tem antes um salão velho aqui embaixo, né? E aí depois fizemos outro salão. Eu, meu pai, os parentes aqui, todos os vizinhos, né? E aí foi sempre festa de rei e rainha e tudo, né? 22 pessoas que começaram os primeiros assim, né? Foi difícil, mas cada um ajudou um pouco, né? E deu umas madeira e tudo, né? Para fazer isso, né? Eu ajudei com as emendas, fico triste que a burocracia não agilize a transferência desses recursos.
mas continuarei ajudando, porque eu me criei no meio de tudo isso. O deputado Napoleão está aqui do meu lado, foi prefeito de Blumenau. Sabe do que eu estou dizendo? Eu mandei, sim, recursos para os clubes de Cacitiro, de Blumenau, para ajudar, porque eles precisam, porque eles são bastiões da cultura daquele local, porque é formado por famílias, por pessoas do bem, que se reúnem para dançar a sua música, para cantar as suas histórias, para praticar o esporte que foi passado pelos seus antecedentes. Esporte olímpico, que deu as primeiras medalhas para o Brasil, inclusive já no paradesporto também. Essa sabotagem, essa inveja, esse veneno fétido e podre que escorre da boca destes esquerdistas para maldizerem de Santa Catarina e da nossa cultura, ela é triste, ela diminui estes representantes que não entendem da pluralidade desse Estado que é tão bonito. A nossa cultura, ela não é só a alemã, como não é só a açoriana, como não é só a austríaca, como não é só a italiana. Ela é o somatório de todas estas, nenhuma exclui a outra. Quem defende verdadeiramente a cultura, valoriza todas sem discriminar nenhuma. Fica feliz com a participação de todos e não somente de alguns. Nós continuaremos aqui com os nossos pares deputados, defendendo as cores de Santa Catarina e a nossa cultura. É isso que nos identifica como o melhor povo desse Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Carlos Humberto, não temos mais oradores inscritos. Horário destinado aos partidos. O primeiro partido é o PL, por 16 minutos, deputado Alex Brasil. Boa tarde novamente, presidente, demais colegas deputados. Bom, a segunda fala do dia, já que a primeira foi em agradecimento ao nosso querido pessoal do Oeste, a segunda é sobre a nossa capital, Florianópolis, cidade ao qual resido. E dessa vez o assunto é mais sério e grave. Eu recebi denúncias do que está acontecendo no nosso Parque da Luz, que deveria ser um espaço de luz, ao pé da nossa ponte Hercílio Luz, mas infelizmente se tornou um parque das trevas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos passar alguns trechos de alguns vídeos, alguns são fortes, então eu vou pedir para os nossos colegas de apoio liberar alguns vídeos ali. Quando eu pedir para tirar, a gente tira. Esse primeiro é de um morador pedindo socorro da janela dele, filmando o que está acontecendo no parque lá embaixo, em plena luz do dia. Eu não vou deixar ir até o final, porque realmente são cenas fortes, mas o que vocês estão vendo ali é que a luz do dia é uma fila de homens pegando um outro homem e revezando e praticando sexo durante o dia naquela praça que já foi considerado o nosso Parque da Luz. Então, isso é uma das cenas diárias que os moradores e os condomínios têm presenciado, infelizmente acontecendo num dos centros históricos da nossa cidade de Florianópolis. Vamos para o próximo, porque são cenas que a gente não precisa aproximar muito, ele vai aproximar, logicamente, mas a gente não vai precisar mostrar aqui. Outro mais agora, um casal
praticando sexo também lá no Parque das Luzes, em plenas luzes do dia. Bom, diante desses acontecimentos, eu fui ontem pessoalmente ao Parque da Luz, fiz um vídeo lá denunciando o que está acontecendo. Algumas pessoas até acharam que eu peguei pesado nas minhas falas, mas a gente, como pessoa pública, é lógico que a gente entende que os vereadores locais, prefeitura, precisam dar uma resposta à sociedade, mas nós, como deputado e também moradores da capital, a gente precisa utilizar muitas vezes dos caminhos que nós temos para fazer com que essa denúncia chegue a quem pode realmente dar algumas soluções. E para que a gente não fique também só na palavra ou no vídeo de denúncia, através do meu gabinete eu procurei fazer um ofício, fazendo com que chegasse à nossa prefeitura algumas solicitações, aos quais eu irei falar nesse momento. Primeiro, um estudo técnico para o cercamento físico integral do Parque da Luz, como medida de controle e inibição da entrada e permanência de pessoas voltadas à prática de crimes e contravenções, especialmente no período noturno, apesar de que o que a gente mostrou agora aqui, eles não estão esperando nem anoitecer. Se durante o dia está desse jeito, imagina o que está acontecendo à noite lá. Segundo, reforço das ações de segurança urbana e patrulhamento no local, com eventual integração entre a Guarda Municipal, Polícia Militar e outras forças de segurança. Terceiro, ampliação das medidas de limpeza, manutenção e zeladoria do espaço, especialmente no período da manhã. E aqui eu ressalto, olhando na passagem que eu fiz ontem pela praça, e isso já tinha denúncias, a quantidade de preservativos usados jogados no chão do parque. Como é que uma família vai levar a sua criança, o seu filho, para brincar num parquinho que lá existe? Ou como é que uma pessoa vai passear com o seu cachorro, com o seu pet, com aquela quantidade abusiva e... como é que nós vamos dizer? É impressionante que o centro de Florianópolis, uma praça onde está na Ponte Hercílio Luz, chamado Parque da Luz, possa ter essa quantidade de preservativos usados, jogados no chão do parque. Então não tem como uma família usar um espaço como esse. Então nós vamos pedir também a avaliação de políticas públicas de acolhimento, de abordagem social, direcionadas às pessoas em situação de rua que ocupam o local. Não é segredo para ninguém que um dos grandes problemas da nossa capital hoje é a quantidade excessiva de moradores de rua que para cá se instalaram. Nós temos um projeto tramitando nessa casa que solicita o cadastramento estadual dos moradores de rua do estado de Santa Catarina, porque a gente percebe que, se por um lado Santa Catarina é ventilado como um dos melhores estados para se viver no nosso país, por outro lado, muita gente acaba se aventurando aqui, não consegue emprego, ou não consegue se estabelecer, seja por qual motivo for, e acabam ficando na marginalidade, morando nas ruas. Se a gente fizer um cadastramento, que eu considero aí um raio-x de quem são esses moradores de rua, não apenas na capital, mas em todo o estado de Santa Catarina, a gente vai conseguir compreender o que essas pessoas, por que elas foram parar na rua, o que levaram a elas a essa condição. São dependentes químicos? São deficientes deficientes mentais ou de alguma outra realidade? E aí, a gente sabendo quem são essas pessoas, a gente vai conseguir, provavelmente, dar um melhor destino, uma melhor solução. Então, nesse momento, fique aqui registrado no nosso plenário que nós precisamos dar uma resposta à sociedade, às famílias, os moradores locais, para que a família possa novamente ter o conforto e a segurança de usar o Parque da Luz para levar o seu pet, os seus filhos, para que aquele parque possa novamente ser utilizado por quem merece, pelos pagadores de impostos, e não mais por essa promiscuidade que, infelizmente, tomou conta do nosso município. Esses são os meus registros e eu espero, muito em breve, receber uma resposta dos nossos vereadores e prefeitos da nossa capital. Muito obrigado, presidente. Ainda em tempo destinado aos partidos, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Sem inscritos, Bloco União, PSD, PRD. Também não. Bloco Democracia, Inclusão Social, Igualdade, PT e PSOL. Bloco Podemos, Republicano e Novo. PP, PDT. Não havendo mais horário destinado aos partidos, todos os partidos já tiveram a possibilidade das suas falas. A presidência... Agora podemos... A presidência suspende a sessão até a ordem do dia
no horário das 16 horas.